Olá, sejam bem-vindos ao podcast Fora do Eixo.rec. Nesse episódio, nossa convidada é uma artista de renome internacional, com exposição em vários países, e a gente vai trazer aqui uma representante ilustre de Princesa Isabel para o mundo. Estou falando de Andréa Mariano, artista plástico, ela que tem exposições em vários países e aqui no Brasil também, no Sul, Sudeste, e recentemente está com uma exposição no Tribunal de Contas do Estado. A gente vai falar sobre essa trajetória dela nas artes plásticas e também esse trabalho, as novidades do trabalho, essa fase que ela está vivendo, tudo isso a partir de agora com a nossa convidada. Andréa, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Hermes. Muito obrigada pelo convite, viu? É uma honra estar aqui conversando com você. Né? Exato. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre essa sua trajetória, né? Você começou a pintar desde quando? Desde pequenininha. Eu lembro desde os meus 5 anos, 4 para 5 anos, né? Mas eu lembro perfeitamente a partir dos 5 anos, que eu comecei a fazer os primeiros desenhos. Eu percebi, é isso que quando eu falo que é o marco, porque eu percebi que eu conseguia desenhar. Conseguia desenhar. E aí foi desenvolvendo técnicas, conhecendo mais a pintura. Passou, foi logo do lápis de cor para o pincel ou já foi direto no pincel? Não. Lápis de cor muito tempo e giz de cera, viu? Giz de cera. Em materiais simples, né? Folha, parede. Isso na minha infância e juventude. Isso lá em Princesa Isabel? Em Princesa Isabel. Princesa Isabel foi o início da minha vida, né? No geral. Claro que você tem como profissão as artes plásticas, mas Sim. Qual é a sua formatura acadêmica? Eu tenho 2 formações acadêmicas. Eu sou enfermeira, me formei com 20 anos. E sou advogada, né? Advogada. Terminei o curso de Direito e passei na OAB, hoje eu componho. Mas eu não trabalho mais. Hoje você vive da das pintura, artes. da arte plástica. Da arte não é plástica. isso? Das artes plásticas. Exato. Isso. E quando é que você começou a fazer exposições? Quando você saiu de Princesa Isabel e começou a trabalhar, vamos dizer assim, de certa forma profissional? Faz muito tempo. Eu tenho 30 anos de carreira profissional como artista plástica, né? Claro que antes a gente não tinha. A rede social é algo muito jovem, como a internet, não é? Então, depois disso, eu cresci, depois da internet, surgimento da internet, mas desde jovem eu fazia, né? Uhum. Lá fiz algumas em Princesa, de forma muito assim, acanhada, vamos dizer assim, e outras, fiz uma aqui em João Pessoa também muito pequena, né? Que eu nem considero para a época, mas eu fiz. Agora, a minha grande aqui em João Pessoa foi essa do Tribunal de Contas, está sendo, né? Dessa pequena você está falando, a gente está falando de que anos? Eu acho que, 80 e pouco. Na década de 80, por aí? Por aí. Eu não lembro precisamente o ano, mas é mais ou menos isso. Tá. André, e depois você sai de Princesa, vem morar em João Pessoa ou ficou em Princesa mesmo? Eu morava em Princesa, depois eu vim para João Pessoa estudar, porque Princesa não tinha, na época, recurso, né? Faculdade. Certo. Então, eu e minhas irmãs, nós viemos para cá e aí sim, eu passei no vestibular, fiz a minha primeira faculdade, me formei, e trabalhando com a arte, sempre paralelamente. Depois eu me casei, fui para São Paulo, não é? E continuei com a arte. E trabalhei em alguns hospitais como enfermeira, fui professora de enfermagem em São Paulo, fiz minhas pós e tudo mais, e depois eu retornei para cá, para João Pessoa. Hoje você mora em João Pessoa. E em Princesa. Eu resido aqui e resido lá, eu tenho casa nos 2 lugares. Qual foi a sua primeira exposição internacional? Foi no Carrossel do Louvre, na França. Na França? Em Paris. Então foi uma estreia estrondosa, logo no Louvre? Não, pois é, foi um convite tanto que eu recebi. Eu fui descoberta pela rede social, pela minha curadora, Marisa Mello. Muita gente diz que isso é impossível, você de ser descoberta. Não, é possível que eu fui. Então, eu fui convidada pelo Instagram muito tempo atrás, eu aceitei o convite e a gente começou com uma experiência, não é? E isso aí me rendeu muito, graças a Deus. A partir daí, eu fui seguindo uma sequência para poder chegar ao Carrossel do Louvre.
No Louvre você fez uma exposição com seus quadros ou foi só um quadro seu Não, que foi para o Louvre? esse tipo de exposição não é individual, Certo. é exposição coletiva. Fui eu e mais uns 10 artistas brasileiros de vários estados, pela Uptime, né, que é a galeria da curadora, Marisa Mello. Certo. E esse quadro era o quê? O Exatamente. motivo dele é o Mozart. Foi escolhido também pela curadora e eu que fiz a criação, claro. Mas, assim, a gente tem que se adequar tanto à parte da Europa, né? Eu não posso fazer tudo, também tem isso aí. Porque como você é aprovado pelos curadores... Está falando de estilo mesmo, de quadro, de pintura? Estilo e o motivo que é o desenho, a pintura. Né? Eu fiz um Mozart porque assim foi mais bem aceito para aquela época, né? Certo. E foi um realismo. O realismo. É. Esse quadro ele está em exposição também no TCE. A gente está aqui gravando no dia 13 de março. Sim. Começou logo no início de março e passa o mês todo da exposição no Tribunal de Contas do Estado, né? Exato. No Centro Cultural Ariano Suassuna. Exato. Esse quadro está lá exposto? Está, essa obra de arte está exposta lá. É a obra mais importante da exposição, né? De todas as minhas exposições, tanto nacionais como internacionais, é o Mozart, né? Que foi o divisor de águas da minha carreira. Então, deixa eu fazer logo aqui um merchan. Quem quiser encontrar Andréa Mariano, qual é o contato dela que a gente vai colocar aqui na tela? É pelo Instagram, certo? Andréa, sem I, Mariano Arte, com E no fim, Andréa Mariano Arte. E lá tem a bio e tem os contatos, né? Da minha assessora, da curadora, tudo isso tem lá. Você tem ideia de quantas exposições você já fez nesses 30 anos de pintura? Não tenho. São muitas exposições, porque, veja, só depois que eu conheci a curadora, que eu comecei a trabalhar com ela, mensalmente eu faço uma exposição, eu participo de uma exposição nacional em São Paulo, coletiva. Fora as individuais que eu participo, virtuais também. Agora eu posso lhe precisar apenas as internacionais. As internacionais, pois é. Porque as outras nacionais não. Então eu não fale, tenho. nos conte. As internacionais foram 3, né, do Carrossel do Louvre, que é a mais importante, e 2 da Espanha, no mesmo local, que foi o Museu Marítimo de Barcelona. 2023 e 2022. Tá. Tem muita diferença do público que aprecia a arte, por exemplo, na Espanha, na França, e o público que aprecia a arte nos Estados Unidos? Olha, nos Estados Unidos eu nunca expus. Certo. Aí eu não posso lhe dizer. Mas acredito Mas que o povo em relação ao Brasil? tem muito, sim. Olha, muita diferença de Paris para a Espanha e da Europa para o Brasil. Brasil, a gente não tem tanto reconhecimento, as pessoas não consomem nem valorizam muito a arte, né? E o artista ainda é visto com muito preconceito. Está começando, do meu ponto de vista, um pouco de respeito ao artista. Acho que em São Paulo a gente é mais valorizado, pelo que eu pude participar. Não é? É mais cosmopolita, né? São Paulo. Exato. São Paulo eu participei presencialmente de algumas exposições que eu participei lá individualmente, e o público tanto consome a arte como gosta. Eles param para apreciar. Como é que você definiria a arte de Andréa Mariano? É uma arte alegre, cheia de amor, muito iluminada, e uma arte que vai somar. Porque é uma arte que a minha alma está ali, com todos os meus sentimentos. É uma arte muito completa, muito alegre. Eu vejo minha arte e faço minha arte com muito amor. Eu tive no Centro Cultural Ariano Suassuna, observei os quadros, toda a exposição, e percebi que você gosta de cores fortes, né? Dentro desse padrão do pop art, né? Sim. Cores fortes, cores vibrantes. Sim. Usa o pincel, mas também a espátula com perfeição. Sim. Não é? E eu faço muito. Você faz essa mistura, esse mix, né, de estilos. E isso traz um impacto muito grande, e percebi também dos detalhes, principalmente dos olhos, que você faz sempre detalhes de olhos de personagens, né? E tem uma miscigenação também ali de raças, com africanos, com asiáticos, né? Com mexicanos. Então, tudo isso traz vibração para aquela exposição. Eu acho que a minha percepção foi essa, não sei se você Exatamente, concorda. Eu quero trazer uma igualdade, né? Desses países, dessas raças, dessas pessoas. E eu trago essa igualdade. E eu foco em todas as artes, em todas as minhas artes, minhas obras, independente se for desenho ou pintura em tela, todas nos olhos. Porque eu me comunico muito pelo olhar. Eu percebo que as pessoas se comunicam antes de falar,
pelo olhar. É uma linguagem não falada, é uma linguagem muito verdadeira. E universal. Exato. Muitas vezes você não fala o que os olhos falam. Sim. Então, eu represento isso em todas as minhas obras, inclusive no pop, que o pop é uma arte muito livre, mas eu capricho no olho, porque eu acredito muito que a obra vá se conectar pelo olhar, e se conecta muito. Todas as pessoas compreendem isso. E essa arte pop é uma exigência de uma curadoria ou é um estilo que você também adota? Não, é o seguinte, o pop art é uma arte americana, né, que Certo. é uma variação do realismo que eu faço. É uma variação no sentido assim. Para mim, foi uma variação, porque como minha especialidade desde a infância, o que eu mais fazia é o realismo, que é o retrato, o que mais se adequava ao meu estilo era o pop. E como artista internacional, para ter mais facilidade para expor internacionalmente, eu teria com um outro estilo para poder ser mais bem aceita. Porque o realismo é uma arte muito antiga, né? Então, é uma arte um pouco superada também. As pessoas muitas vezes não aceitam lá fora. O europeu, eles param um pouco assim quando vem o realismo. Mas o pop atrai. Então, tanto eu como a curadora, nós estudamos isso aí, porque eu faço a arte, claro, para as pessoas apreciarem, mas para consumirem também. Claro que sim. E para claro ser aceito pelo público, tem que ser algo realmente que atrai o olhar. Como você falou, é vibrante, é alegre. Isso aí é o meu estilo. Então, eu demonstro o que eu sou. Mas a gente precisou mudar, adequar esse outro estilo, não abandonando o realismo, que, por exemplo, na França é muito aceito, mas em outros lugares da Europa já tem uma certa resistência, então a gente tinha que entrar com o pop. Eu faria o realismo e pintaria de forma pop, alegre, cheia de cor, trocaria algumas coisas e acrescentaria elementos, que o pop também dá essa liberdade. Como é que se dá o processo de criação, quando você pega a tela branca e vai começar ali a pintar? Como é esse processo? Você vai escolher personagens primeiro, vai fazer uma sobreposição de cores para saber qual melhor representa o personagem? Depende. Porque é assim, Sim. Muitas vezes a ideia vem através de sonho, eu vejo no sonho, de tanto pensar. Muitas vezes, do nada, eu tenho aquele estalo, vem a ideia. Muitas vezes há o planejamento. Por exemplo, a curadora diz, Andréa, tal época tem, por exemplo, a exposição do final do ano internacional. Ela diz, Andréa, tal época, novembro, tem a exposição internacional. Você vai fazer no pop isso ou isso. Então, eu tenho já duas vertentes. Ou eu faço isso ou eu faço isso. Dentro dos temas da exposição. Exato, que são aceitos, porque nem todo tema é aceito numa exposição. Aí eu vou e crio dentro da sugestão dela. Ela me deu duas ideias. Então, eu vou trabalhar anteriormente essas ideias. Agora, se eu for fazer uma exposição livre, eu e a curadora pensamos juntas. Eu lanço a ideia do que como, por exemplo, Olhares, eu lancei, que é sobre a guerra da Ucrânia com a Rússia, assim que lançou, eu fiz os olhares das mulheres, diversos olhares das mulheres em situação de guerra. Ali conta uma história, certo? E uma história atual importante, que a gente ainda está em guerra, né? Isso. Mas, assim, ela é quem aprova as obras. Nem toda obra que eu faço é aprovada. Então, eu faço uma quantidade X de obras e ela aprova. Esse entra, esse não entra. Então, algumas obras de Olhares não entrou na exposição. Elas não entraram, ficaram fora. E eu vendi depois as obras. Certo. Mas o processo criativo ele se dá de diversas maneiras. O que eu gosto é da liberdade, né? Quando você tem a liberdade, você cria, como eu criei aquelas obras grandes. Eu preparei para o tribunal 2 obras bem grandes para se destacar das demais. Sim. São obras que vieram de São Paulo. Então, são obras que passou também pelo crivo da curadoria, mas aí eu já mudei para a parte anônima. Já estou mais no anonimato. É o pop mais anônimo. Então, eu não estou frisando o rosto de ninguém. Não resiste um personagem específico, Exato. Né? Eu fiz uma obra, a curadora gostou de André. Agora a gente vai percorrer esse caminho. Então, sempre é assim, sabe? Porque a gente tem que percorrer o caminho também que é aceito pelo público. Eu não posso fazer uma coisa só do meu gosto. Claro. Tem que aliar também a tendência, né, do momento.
E o importante da curadora, ela entra na história do artista aí, porque ela vai dizer, não, o mercado de arte está voltado para isso e para isso, porque não adianta eu fazer muitas obras e as obras ficarem estocadas, não é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas levem a obra e apreciem a obra em casa, né? Então, para isso eu tenho que fazer o que o mercado de arte aceita nacional e internacionalmente. Aí sim eu tenho a liberdade de fazer como esse processo criativo, que eu vou fazer fotos, eu mesma faço, e aí eu vou revelando os personagens conforme o que eu vou sentindo, a inspiração. Nessa exposição que você estava no Tribunal de Contas do Estado, percebi muito quadros que retratam de diversas formas Salvador Dalí, quadros que retratam Charlie Chaplin, Lincoln, o ex-presidente norte-americano, né, que é um ícone lá também. Você tem alguma predileção por algum personagem histórico? Sim, eu tenho. Foram 2 exposições que eu preparei pequenas, né, em São Paulo, que a gente percorreu a vida, né, deixou essas pessoas que são atemporais. Isso. Nós fizemos uma lembrança, trouxemos essas pessoas importantes que muitas vezes elas são esquecidas, principalmente por esse pessoal mais jovem, não é? Então deixa aquelas pessoas que somaram muito ali na exposição. Eu tenho predileção, sim. Por exemplo, independente da obra de arte, Frida, independente também da vida dela, a parte religiosa. Eu gosto de Frida, eu acho que ela foi um marco como artista mulher para a época dela. Ela avançou muito, inclusive superou o marido dela, que também era artista. Gosto muito. Chanel é uma mulher que eu admiro, pintei várias e muitas vendidas. Eu acho que eu só tenho 2 ou 3, todas foram vendidas, a Chanel. Deixa eu ver... Chaplin, eu gosto. Quer dizer, eu gosto de todas, né? Que são minhas bebês. São ícones, né? São ícones da história mundial. Né? Lincoln, sou muito fã. Lincoln tem várias histórias sobre ele, histórias com H e histórias com E sobre ele. Sim, né? E eu já tanto vi documentários como li muitas dele, então eu sou assim admiradora da vida dele, do que ele fez, não é? Até caçador de vampiro dizem que ele era. Pois é, para você ver. Mas de forma total, o que ele ajudou a humanidade com o trabalho dele enquanto presidente foi uma coisa assim de muita soma, né? Então eu quis colocá-lo na minha exposição, até para homenagear esse homem importante que foi, né, Lincoln. Aí você disse, eu não expus ainda nos Estados Unidos. Não. Você não tem ainda uma agenda, uma pré-agenda para chegar por lá, não? Não, olha, é o seguinte, há muitos convites, mas às vezes não são tão interessantes. Certo? Eu tenho a representação em São Paulo e eu sigo São Paulo com a curadora, que já há muitos anos. Mas quando eu fiz a primeira exposição da Espanha, engraçado, não a da França, a da Espanha, eu fui convidada para 5 países diferentes, incluindo Nova York. Nova York, Estados Unidos. Fui por uma curadora de lá. Entrou em contato comigo e me convidou para fazer uma exposição individual lá. Mas aí, assim, não era tão viável. Às vezes as propostas parecem ser boas, mas não são. E uma exposição dessas também é um custo muito elevado. Sim, claro, você tem que pesar tudo, né? Transporte, né? Exato. Impostos, eu acho que paga também. Tudo. Né? Com a representação da galeria, isso fica mais flexível e mais fácil, né? Os custos para mim. Mas, assim, para eu poder participar de várias exposições, como essas de 5 países distintos, eu lembro, foi Portugal, Itália, uma na Espanha novamente, Miami e teve Nova York, não é? 2 nos Estados Unidos. Mas, veja, tem que ter um aparato financeiro para tudo isso. E aqui no estado da Paraíba a gente não encontra muito isso. Né? Acho que se encontrasse eu estaria... acho que bem mais longe do que eu estou hoje. A parte financeira pesa muito para o artista, para ir mais longe. Aqui tem algumas leis de incentivo à cultura, mas não sei também se elas abraçam muito exposições de artistas. Olha, é difícil. Eu entrei em algumas do estado, mas você é barrada por coisinhas insignificantes.
sabe? Declaração do local que você vai expor, mas você já tem a declaração da Curadoria do Brasil Pois é. lhe convidando E e lhe você, convocando para a exposição. no caso, você tem ponto fixo também, né? Exato, e eu De comprovando exposição. inscrição, comprovando tudo. Então, assim, eu fui barrada em algumas coisas assim. Então, É há a, o desestímulo e o valor que é pago é muito pequeno. é Não a dá para comprar nem a velha passagem. e decadente burocracia, que É, atrapalha muito. e os valores que eles colocam, assim, Sim. via edital, para ajudar o artista em viagens, essa que eu participei, não participei de outras aqui no estado, era um valor irrisório. Não dava para comprar a passagem de avião, a minha, para a Espanha. Então, aí, assim, eu nem contei com isso, É. porque uma exposição é muito cara, É, cara, exatamente, exatamente. não é? E é uma coisa que você vai lá expor, não tem a certeza se vai comercializar todas as obras, né? Não, e assim, eu vou Você vai numa aposta, né? Eu Assim. vou numa posta, eu vou também representando o estado, eu faço questão, eu Sim, levo claro. bandeira do meu município de Princesa Isabel, eu vou de chapéu de couro, quem tiver interesse em olhar, eu vou paramentada, viu? Eu entro Olha só. nordestina mesmo. Mas não há valorização disso como artista. E não estou criticando, eu estou falando o que eu vivi, você Não, entendeu? é claro, até porque Não novas tenho, assim, gerações de artistas vêm por aí, já dá também para se preparar ou então para reivindicar. Exato. Se juntar e reivindicar. O edital com relação às leis, os valores ou são muito pequenos ou você é reprovada, como foi o meu caso. Não me reprovaram. Fiquei suspensa esperando essa declaração do evento da Espanha. Mas se eu tenho uma representação por São Paulo, é desnecessário essa declaração da Espanha, por exemplo. Bom, eu vi que você tem um padrão ali de tela. Eu não olhei as etiquetas lá, mas eu acho que é 70 por 90. É um padrão porque, geralmente, como eu faço exposição internacional, a curadora de São Paulo pede 2 tamanhos, que são tamanhos que eles pedem nas exposições, pelo menos as que ela participa, 60 por 80 ou 70 por 90. A gente está conversando aqui com a Andréa Mariano, ela que é artista plástica, natural de Princesa Isabel, já expôs suas telas pela Europa e tem outras programações aí vindas nos próximos meses, nos próximos anos. É um trabalho contínuo, um processo de criação também contínuo. E, André, queria perguntar a você também sobre inteligência artificial. Tem muito artista que se acha ameaçado com a chegada da inteligência artificial. Qual é o seu olhar, sua visão para essas novas tecnologias? Pois é, Hermes, eu quero somar a inteligência artificial ao meu trabalho. Inclusive, a gente está em estudo, a curadoria, com a assessoria, para a gente colocar essa nova tecnologia às obras, não é? Então, a gente está num processo ainda de estudo. Ainda não colocamos em prática os nossos planos. Mas eu quero somar. Eu acredito que a tecnologia, ela vem a agregar ao trabalho, a qualquer trabalho. Então, eu não me sinto ameaçada com nenhum tipo de tecnologia que venha realmente a somar com o meu trabalho. E a inteligência artificial é algo muito bom, não é? Muito bom mesmo. E eu percebo que vai melhorar muito o meu trabalho, de acordo com o que eu estou planejando. A gente pode ver um dia assim uma tela feita no estilo Andréa Mariano, claro, com o reconhecimento público de que aquilo é um trabalho feito com a ajuda da inteligência artificial. Ah, sim, sim. Com certeza, eu acho que brevemente nós vamos ter. Eu estou já fazendo alguns testes com as minhas obras, né? Tanto os pops quanto alguns figurativos e realismo, já nessa nova tecnologia. Eu não me sinto ameaçada. Eu acredito que as artes plásticas, não é, falando assim, como artes antigas, eu acho que vai se adequar muito bem à nova tecnologia. Uma tecnologia muito rica, não é? Vai ser ótimo. Enquanto essa tecnologia não chega na prática, você continua com seu estilo, com pincel, com espátula. Como é que você se dá melhor com pincel, com espátula? Como é isso? Ou não tem preferência? Não, eu não tenho preferência. Eu gosto, em parte, eu trabalho mais com pincel, não é? Mas já fiz obras inteiras com espátula. Às vezes eu agrego os dois, não é? Dependendo do que eu percebo que está faltando. Por exemplo, tem uma obra agora no Tribunal de Contas que ela está bem iluminada, né? Ela foi feita dessa forma e eu tinha feito ela toda no pincel. Mas depois eu olhei e achei ela faltava alguma coisa, né? E aí eu espatulei alguns momentos dela. Então, eu acho que a gente pode somar, sempre somar, para a obra ficar mais bonita. A obra é quem fala, André, eu estou precisando disso. E aí eu vou
e coloco. Por incrível que pareça, funciona comigo assim. Você já fez uma tela toda na espátula? Sim, já fiz. Eu fiz uma tela, Beethoven, que não tenho mais, mas eu já fiz. E fiz outras também. É porque eu faço e as obras saem muito. Então, às vezes, a gente, assim, de cabeça perde. Mas eu fiz Beethoven, tem mais umas 2 ou 3 que eu fiz também. Passou-se um período da arte que se tinha muito a espátula, né? Era inclusive, um processo que muitos artistas no mundo todo seguiam, Utilizavam. né? É verdade, exato. E eu acredito que a espátula, ela deixa a obra mais rica. Não vejo que cabe em todas as obras, sabe? Acho que em todas as obras fica meio exagerado, numa exposição. No meu caso, no meu estilo, mas uma ou outra fica bem bonito. E realmente há momentos, não é? Que artistas usam mais determinada, é moda, né, também. Usam aquele estilo mais solto, mais livre, mais espatulado. Eu acredito que é muito tendência, né? Vamos chamar assim. A gente está gravando aqui esse podcast no mês de março de 2024. Durante esse mês todinho, a exposição é no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, no Centro Cultural Ariano Suassuna, que, aliás, é um espaço muito bonito, muito generoso para os artistas de fora, para os artistas locais. Como você também é conterrânea do presidente do Tribunal de Contas, né? Conselheiro Nominando Diniz. Então, vai ficar durante todo o mês de março, né, lá a sua exposição. Exato. E depois, você já tem em vista assim, exposições aqui e em outros países? Aqui em João Pessoa nós estamos vendo, recebemos um convite ou 2, estamos analisando posteriormente essa exposição no Tribunal de Contas. Em São Paulo eu tenho quase mensalmente exposições coletivas pela curadoria e pela a galeria que me representa lá, sempre coletivo, né? Algumas também individuais em São Paulo. Mas eu tenho uma internacional mais para novembro, que vai ser em Bruxelas, na Bélgica. Na Bélgica. Tem algum tema específico ou não? Eu ainda não defini, né? Como eu falei no início, a curadoria geralmente dá as dicas do que é mais aceito em determinados países. Aí eu tenho que seguir a linha que ela me coloca. Então, ela já me colocou 2 vertentes e eu tenho que escolher uma das para passar pela aprovação dela. Passou pela aprovação dela, aí passa para a aprovação da galeria lá da feira ou da exposição. Qual foi a maior tela, em termos de dimensão, que você já pintou? Olha, eu pintei essa agora no tribunal, mas eu pintei uma maior, 1,80 m, eu acredito por 1,70 m. São obras assim, obras grandes são bem trabalhosas, não é? Obras que levam muito tempo, muita dedicação. Você tem que estudar a dimensão, né? Quando é um rosto, você tem toda a proporção, tem a profundidade de luz, tudo para ser estudado. Né? Exato, tem que ser estudado tudo antes. Todas as telas, independente do valor, a gente tem que fazer esse estudo. E a tela, quando você compra, ela é muito grande para fazer uma obra dessas. Você tem que ter absoluta certeza do que você vai desenhar. E, às vezes, você modifica. Essa do Tribunal de Contas, o desenho inicial era um rosto de frente. Então, eu comecei a fazer o desenho, quando eu terminei, não gostei. Aí, eu virei, né, o rosto dela para o lado, para cima, então, ainda no desenho. Então, assim, existem essas coisas que, enquanto está no desenho, você pode modificar, não é? Depois que pinta, já fica mais complexo. Nessa sua exposição, que eu tive a honra de também visitar, aqui no Tribunal de Contas, Sim. tem uma tela que me chamou a atenção. Uma tela de uma certa proporção, sim, que ela tem uma linha de neon. Sim. Né? Uma sim. iluminação de neon, sim, seguindo o quadro, todo o quadro. Você se permite também a essas, vamos dizer assim, essas novidades, né? Dentro do seu trabalho. Sim, tudo Até porque a gente está falando de pop art, de arte pop. Então, aí o pop art já é muito extravagante no sentido de pintura, né, da coloração. Então, a gente tem que dosar. Essa tela, eu usei a espátula, né, e dei umas espatuladas em alguns momentos, ela tem uma máscara, a obra, e quando eu vi, eu achei que precisava. E quando eu fiz o estudo dessa obra, inicialmente, eu não vi obras de arte, tirando obras de arte feitas pelo computador, obras gráficas, com iluminação. Obras de arte pintada em tela eu não tinha visto com iluminação em neon, nada disso. Mas em LED, né? Eu achei importante. LED, desculpa. Eu gosto muito de inovar, sabe? Eu gosto de fazer o diferente. E é isso que chama a atenção. Então, eu não coloquei como eu queria o LED, mas já ficou
um pouco diferente. É uma obra que chama a atenção justamente pela inovação. A obra de arte geralmente é só a pintura. Coloquei a pintura e usei a tecnologia. Já foi um avanço, não é? Exatamente, exatamente. E ali tem vários e vários artistas, né? Você já se encontrou assim com algum artista que você colocou na tela e ele viu a sua exposição, não? Não, não. Não, já fiz alguns artistas e entreguei as obras a alguns artistas, que eu fiz em desenho, Sim. em papel. Elba Ramalho, Cláudia Raia. Agora, artistas de exposição, para exposição, não. Porque, Não. geralmente, quando eu fiz essas obras, a maioria já não está Sim. mais entre nós, não é? Sim. Então, as da Espanha, por exemplo, eu fiz um Dalí, já falecido há muitos anos, não é? Outra eu fiz um olhar que é uma pessoa que não existe, então totalmente criado por mim. E o outro é o Mozart, que nem se fala, Que né? foi o que foi exposto lá no Louvre, O né? Carrossel, No Carrossel do Louvre. O Carrossel do Louvre já tem umas exigências um pouquinho diferentes, né? Foram quantos dias de exposição no Louvre? 3, 4 dias. E na Espanha? É mais ou menos isso também. Também. Geralmente, essas exposições, assim, eles não demoram, se não for uma individual, eu acredito que não demore muito, não. Você, Entendeu? por exemplo, quando uma pessoa que visitou sua exposição lá na Espanha, de repente viu a obra e gostou, mas não comprou, não adquiriu, não levou para casa e tal. Aí, de repente, ela liga para você ou liga para a sua curadora, tentando localizar essa obra. Eu queria tal. E vocês fazem essa remessa da obra? Sim, é a curadora. A Ligam curadora. para a curadora. A Uptime, ela distribui algumas lembrancinhas, vamos chamar assim, com o informativo do artista, para que a pessoa também siga o artista, conheça o artista. Então, elas fazem um texto com QR Code, com a foto da obra e a ficha técnica da obra. Mas, para a compra da obra, é sempre com a curadora. Assim como eu, você passou por esse processo de transição, né? Sim. Saiu do off para o online. Sim. A gente pegou datilografia, máquina de datilografia, Sim. passou pelos computadores mais Sim. antigos. Hoje a gente está com um computador de mão, que é o smartphone. Sim. Qual foi o impacto das redes sociais no seu trabalho? Não só na produção mesmo, mas também na comercialização. Nossa, me ajudou muito, porque antes as exposições, de um modo geral, eram mais acanhadas, porque você não tinha como alavancar um bom público, não é? Falando boca a boca ou mandando uma mensagem de alguma forma, sem a rede social ficava bem mais restrito o acesso e o conhecimento das pessoas às exposições. Agora, com a rede social, não. Você coloca lá, nota, uma propaganda, um aviso e o mundo todo vê. Então, o conhecimento é muito mais rápido, a informação chega mais rápida para todo mundo. Então, a rede social acrescentou muito na minha vida. A minha carreira alavancou com a rede social, não é? Porque a curadora, a galeria, tudo isso só foi... eu só tive acesso através da rede social. O né? convite para o Louvre também, O convite para o Louvre, o convite para as outras exposições, tudo é por rede social. Então, hoje eu não vejo uma forma de se viver sem isso para trabalhar, né? Eu, pelo menos, só uso rede social para o meu trabalho, não tenho rede social pessoal. Então, é importantíssimo para alavancar não só a carreira do artista plástico, como qualquer carreira, em qualquer ordem, né? Para quem está começando, qual o conselho que você daria? Você que já foi professora, né? Qual o conselho, qual a lição que você passaria para quem está começando a pintar? Olha, o conselho é saber bem definido o que você quer pintar. Muitos artistas ficam soltos, eles querem imitar. Eu também já tentei fazer isso em algum momento, porque você fica sem saber o que faz, né? Você tem um estilo, mas ver aquela pessoa que está dando certo, vou imitar. A imitação nunca dá certo. Você tem que imitar a forma que ela chegou, a trajetória. Não imitar a obra de arte. Por quê? Porque você tem que fazer o seu diferencial. E você só faz o diferencial tendo um estilo próprio, que as pessoas olhem para aquela obra e reconheçam, é fulano de tal. Só em olhar. Então, quando você imita, você perde a sua identidade. Sim. Você passa a ser um mero imitador, um fã. E atrapalha a sua vida. Você está só replicando, né, um trabalho que já vem sendo feito. Você está fazendo uma xerox. Exato. Então, você atrapalha a sua vida, porque você mostra que você não tem condições de criar uma obra. Então, você tem que mostrar ao seu público o quê? Você tem que confiar em você.
Eu trabalho assim, desde o início. Por que eu recebi o convite? Eu acredito que pela minha confiança, perseverança, persistência. Primeira coisa, eu tenho fé no meu trabalho, eu acredito no que eu faço. O que eu faço, eu olho e digo, é bom, porque eu faço com qualidade, eu faço com estudo, então eu não faço de qualquer maneira. Se for para fazer de qualquer maneira, eu não faço. Então, para quem está começando, cria um estilo próprio, tenta amadurecer esse estilo, estuda o que você está fazendo. Muitos artistas não treinam o seu estilo por falta de conhecimento. Não conhecem nem quem estão pintando. Você tem que estudar. Não tem essa de ter vocação sem estudo. Eu não acho. Tem que ter estudo, você tem que ler, você tem que conhecer, você tem que somar. Tudo isso soma a sua habilidade. Todo conhecimento soma a sua habilidade. Então, tem artista que não quer avançar dessa forma, ele quer passar as etapas. Você estava me dizendo que quando vai fazer o retrato de alguma pessoa, seja arte pop, ou seja mais realista, você faz um verdadeiro estudo biográfico, né? Sim, eu faço um estudo profundo. Eu sei tudo daquela pessoa, tudo de informação que hoje as redes sociais nos promovem com muita facilidade. Eu leio tudo. E leio muito, faço anotações, vejo o que aquela pessoa gostava, o que não gostava. Por exemplo, eu fui pintar a Chanel, né? A grande estilista francesa. Certo. Então, eu fiquei pensando, meu Deus, nesse mundo da moda, eu não posso falhar. Quais as cores que a Chanel gostava na sua cartela de cores ali, que hoje se usa muito isso. Então, eu fui atrás disso. E aí eu vi que ela disse que gostava de tudo. Então, se ela gostava de tudo, eu posso usar tudo. Tudo em relação a cores, né? Que eu estou falando assim. Se ela gostasse mais do verde, eu ia focar mais no verde. Se ela tivesse dito, eu amo o verde, como o Van Gogh colocava muito o amarelo, amo amarelo. Então, eu ia focar no amarelo até para coincidir ali a história dela com o gosto dela, né? Para ficar mais harmonioso. Então, você tem que estudar quem você está fazendo. Não é pegar um lápis e, vou fazer o traço. Isso é técnica, isso todo mundo faz, se souber desenhar. O que diferencia o artista é realmente a vocação. E a vocação você desenvolve. Você consegue conquistar seu espaço por desenvolvimento dos seus estilos. Até porque quando você cria do seu improviso, da sua arte, da sua inspiração, você também dá um toque de diferencial no seu trabalho. Claro, né? claro. O seu trabalho não vai ser igual, né? O meu trabalho nunca vai ser igual ao de Andréa Mariano. Não pode ser igual. Não é? Imagina, eu conheço artistas que fazem cópia de obras de outros artistas do passado. Me diga, o que é que isso é relevante? Não é relevante. Técnica, não agrega nada. Olha, técnica, muita gente é muito boa em técnica. Eu sou muito boa em técnica, eu aprendi, eu desenvolvi com treino. Mas isso não me leva a nada se eu não tiver o processo criativo. Exatamente. Eu tenho que saber diferenciar a técnica da criatividade, são coisas diferentes. E o que você aceita pelo mercado de arte é a criatividade. Van Gogh se destacou muito com a sua próprio, espátula, né? Não é? Muito Exato. forte a espátula dele. Picasso também. Dali. Tantos outros estilos, Exatamente. não é? Próprios. Nós temos aqui Di Cavalcanti. Não é? Exato, também aqui no Brasil, tantos outros estilos. Então, assim, o artista que está iniciando, muita gente vem me perguntar, André, como é que eu faço para iniciar? Tá, você não vai começar pela administração da arte, vamos dizer assim, de uma forma mais descontraída. Você vai começar por onde todo mundo começa, pelo básico. Você vai treinar, você vai desenvolver. Se você conseguir fazer isso muito rápido na sua vida, de criança, você desenvolve seu estilo. Isso aí já é um dom, é uma inspiração. Não tem gente que gosta muito de fazer no lápis, no papel. Agora, tem gente que faz em aquarela. Agora, 2 conselhos importantíssimos, não são nem conselhos, são apelos que eu faço. Qualquer artista, seja o jovem ou que deseja chegar numa exposição grandiosa, seja internacional ou nacional, não imite, crie seu estilo. E o terceiro, eu falei 2, mas eu vou falar 3. Terceiro, perseverança. Trabalhar com artes plásticas é trabalho de formiguinha, é um trabalho que você faz muito bastidor, os bastidores são intensos, e às vezes o retorno não é tão grande quanto você espera.
O reconhecimento também não é. Então, você tem que ter muita paciência. Muita paciência. Você não vai botar uma obra ali e vai fazer aquela obra imediatamente ser comercializada. Não é assim que funciona. Então, é trabalho mesmo. Você tem que esperar, trabalhar com rede social, fazer seu marketing. Se você não souber fazer, contratar alguém que faça. Investimento. Tem que investir. Não tem outro caminho. Agora, não pode imitar. A imitação mata muito. Depois que você começou a imitar, acabou a sua vida. Nenhum curador olha para o artista que imita. Só imita, né? Não tem adianta, graça. não adianta. Você quer comprar uma imitação? Não, de jeito nenhum. Não é? Você tem que comprar uma obra que você se identifique com ela, Exato. mas que seja uma. Você está pagando por uma obra de arte. Então você tem que ter uma exato. coisa original, não é? Única, exclusiva. Não é? Mesmo que o artista refaça aquela pintura quando ela vender aquela tela, eu gostava muito daquela tela, aquela tela sai muito. Ele vai fazer diferente. Não, você não faz duas obras. Não faz duas iguais. Eu posso fazer, por exemplo, 2 arianos com a mesma ideia. Um vai sair diferente do outro. Exatamente. Então, são 2 obras distintas. São 2 obras distintas. Agora, você tem que ter isso em mente. Quando você tem isso em mente, você começa a crescer. Porque você começa a ser observado. Mas, infelizmente, muitos artistas, eles não imitam a trajetória. O que é imitar a trajetória? É você ver o que a Andréa fez para chegar no Carrossel do Louvre. E aí você faz. Mas não imitar a pintura. Você não vai sair do lugar. Isso é uma coisa sua. Se Deus te deu o dom e se você quer trabalhar nesse ramo, você tem que ser você unicamente, como os grandes mestres foram. Não é? Qual é o sinal do sucesso? O sinal do sucesso é você ser único. Eu vejo assim, não adianta. Hermes tem sucesso na sua área porque você é único, você se destaca, você inova. É assim que funciona. E o trabalho segmentado também cria uma identidade própria para o artista, né? Sim. A gente estava, inclusive, conversando sobre isso, se comparando ao direito, que o direito tem um braço previdenciário, tributário, criminalista. Se você quiser abraçar todas as áreas do direito, você não vai fazer perfeito. Não consegue. Por exemplo, eu faço escultura e faço o desenho e faço a pintura. Vamos botar 3 segmentos diferentes. Mas eu não publico isso. Você está entendendo? Mas você também faz escultura? Faço. Mas eu não publico. Sim. Por quê? Porque eu não quero aparecer dessa forma, como escultora. Então, eu quero trabalhar como artista plástica. Entendeu? Não adianta eu enveredar dentro das artes plásticas, por exemplo, abraçar vários estilos, aquarela, outros tantos estilos. Isso não vai me fazer crescer. Eu tenho que escolher 2 estilos. Então, 2 estilos aproximados. Como eu fazia muito realismo. A curadora de Andréa, realismo está ruim para o exterior, a gente não vende mais. Então, eu deixo o realismo para as encomendas. Você quer uma encomenda? Eu faço. Ou você quer uma obra em realismo? Eu tenho 1 ou 2, eu sempre tenho. Mas o que eu mais faço hoje é o que deu para adaptar ao realismo, que é o pop. Você abriu uma janela aqui, que a gente ainda não tinha conversado, que é a escultura. A gente pode conversar sobre isso? Pode sim. Pois é. Então, qual é o seu estilo de escultura? É realista também? É realista. É realista. Eu já fiz algumas no passado. Não tenho mais. Mas já fiz umas sacras no passado, em madeira. Madeira. Você trabalha com madeira? Trabalhei. Fazia. Hoje em dia, disso que eu fiz. Isso eu faço como doação para a igreja. Hoje restauro algumas obras para as igrejas. Eu sou católica, eu faço essa restauração das obras para as igrejas, né? Restauração é muito mais difícil do que criar? Eu acho. Porque você pega uma criação de uma pessoa e você não pode modificar, né? E o risco que você corre, né? Se Exato. você entregar uma pessoa que não tem experiência em restauração, é complicado, né? Pois é. Então, isso eu desenvolvi, tenho habilidade, muita mesmo. Então, eu já fiz de algumas igrejas católicas aqui em João Pessoa. Isso é uma entrega que eu dou, é uma devolução que eu dou para Deus. Sim, né? sim. Por eu ter essa religiosidade aí muito grande na minha vida, então eu resolvi devolver isso para Deus. Então, sempre chegam umas imagens assim, quebradinhas lá em casa, e eu vou com paciência, e vou. Às vezes eu não sei fazer, eu digo, meu Deus, mas como foi que isso aconteceu? Aí eu vou estudo, e aí dá certo. Fica bem bonita, viu?
Recuperadazinha, nova, pronta para voltar ao altar, né? Ao para pedestal. voltar, exatamente, é uma forma de apreciação também. Por que não, se eu sei fazer e posso fazer essa doação para Deus, né? Claro, com certeza, com certeza. É um trabalho muito bonito. É uma forma de muito gratidão, bonito. de gratidão. Mas isso eu não divulgo. Mas é só imagens ou você também faz restauração de Não, quadros, de só moldura, das imagens. de pinturas? Não, só de imagem. Porque restauração de moldura também é muito complicado, né? É. Principalmente quando ela tem aquele estilo mais barroco, que aí vem Exato. folha de ouro, vem todo um processo. Não, eu sei fazer, não faço, não trabalho, porque senão eu não tenho tempo para desenvolver meu trabalho, eu foco no meu trabalho. É aquilo que a gente estava fazendo do afunilamento, eu afunilo o meu trabalho. Mas, nos meus tempos vagos, eu faço esse trabalho de doação para a igreja, especificamente. Nada de forma... isso aí eu não uso de forma financeira, nem faço de forma particular para ninguém, só para a igreja, sabe? É um processo de doação mesmo. De doação. Eu dou de identificação com a sua Deus religião, me deu com o sua talento fé, e eu devolvo com isso aí. que é muito bom, muito bom. É muito bom. só isso que eu faço. Ótimo. Mas isso eu não divulgo, né? Isso foi só uma observaçãozinha, né? Às vezes o padre vai, mostra, quer tirar foto, eu tiro, coloco lá, mas assim, não publico na minha rede social, porque não é o trabalho que eu uso para a minha vida. A minha vida é arte plástica mesmo. Certo. Você já foi convidada para fazer alguma exposição nos Estados Unidos? Já fui 2 vezes, no mesmo momento. Com a exposição da Espanha, eu recebi 5 convites, né? A primeira. A Espanha é um celeiro muito grande de artistas, de arte. Nossa, é uma coisa magnífica. E principalmente de visitação, porque é tudo muito livre. Então, os artistas, os galeristas, há uma troca, um network muito grande nas exposições. E eu recebi, depois da primeira exposição, recebi da Itália, por 2 curadoras, recebi de uma curadora de Nova York, uma curadora de Miami, uma de Portugal e uma da Espanha, se eu não me engano. Foi 5 ou 6 convites que eu recebi logo após a exposição. Expansão de mercado. Mas às vezes a gente não consegue expandir tanto, né? Mas o convite foi feito, eu fiquei muito feliz porque eu vi que meu trabalho está no caminho certo. Reconhecimento, né? Exato. Reconhecimento do trabalho do artista. E isso é muito bom. André, eu queria agradecer sua presença aqui nesse podcast. Foi ótima a conversa. Nós conversamos com a Andréa Mariano, artista plástico, natural de Princesa Isabel, e ela que é reconhecida internacionalmente com o seu trabalho em telas, né? Acrílico, é isso, né? Acrílico, Acrílico, sua técnica. Eu pinto em acrílico, porque a óleo, assim como eu pinto também em ambiente fechado, não é? É tóxica, demora muito para secar. Demora muito para secar, né? Demora. Quando você usa secante, então, não fica a mesma coisa. Não, né? o cheiro é muito forte, então eu pintei muito tempo a óleo. Mas eu, depois que comecei com a acrílica... Agora, a acrílica tem um probleminha, né? Como eu pinto diretamente com ela, então você tem que ter o traço certo, porque não pode errar, né? Não pode errar, é verdade. Senão fica com aquele monte de camada de tinta, mas a óleo, ela dá essa facilidade. Mas como eu sempre estou produzindo e enviando para fora, eu faço muita encomenda, então eu tenho que pintar com uma tinta que se adeque ao meu tempo e ao meu trabalho. Ok, eu só tenho a agradecer esse compartilhamento de informações importantes que você trouxe para quem gosta de arte, para quem que vai descobrir a arte, para quem apenas admira a arte plástica, as artes plásticas, e para quem quer começar com esse trabalho, ser um artista também, assim como André Mariano, ganhar esse reconhecimento nacional e internacional, e isso é muito bom, e, acima de tudo, representar o nosso estado, né? Muito obrigada, Hermes, muito obrigada por estar aqui. Eu fico muito feliz quando eu vou às exposições, tanto nacionais quanto internacionais, e levo o estado da Paraíba comigo, né? Fale, divulgue, então isso é muito bom para a gente, não é? Com certeza. Mais uma vez, muito obrigado. Foi Eu quem agradeço, Hermes. Olha só, você acompanhou aqui mais um episódio do nosso podcast Fora do Eixo.rec. Claro, nosso canal do YouTube está aí. Se inscreve, compartilha, deixa seu like, aquele joinha. Também visita o nosso site foradoeixo.rec.br. E a gente vai trazer aí novos episódios com personagens da nossa Paraíba, de outros estados, com empreendedores, com artistas, né, com pessoas ligadas a artes, aos empreendimentos dos mais variados, e a gente vai estar sempre por aqui, tá legal? Então, até o próximo episódio do podcast Fora do Eixo.rec.